Olá, vamos mais uma mensagem. A gente vai fazer o segmento da história do livro de Daniel. Porque eu não posso dizer tudo de uma vez, mas vocês vão lendo e eu vou aqui dando as explicações, vai ficar bem melhor para vocês entenderem. Então, o livro de Daniel só é 12 capítulos. E vamos ver o que aconteceu. Naquele tempo, Nabucodonosor reinava. E aí o que aconteceu? O povo de Israel pecava muito. E os profetas, Deus mandou 2 milênios, 200 anos. Deus mandou os profetas. Esses profetas, Jeremias, Ezequias, Sofonias, Abacuque, Miqueias, Joel, eles tudo dizia para eles: parem de pecar, parem, porque no caso o que mais perturbava era o que o povo fazia e que os profetas falavam, mas o povo usava da imoralidade sexual, eles usavam da injustiça social e da idolatria. Então o que aconteceu? Deus permitiu, depois de todo esse trabalho que Deus teve com aquele povo de Israel e tudo, quem dominava Israel era o rei Joaquim. O rei Joaquim também era um rei pagão. Assim como Nabucodonosor. Então Deus permitiu que Nabucodonosor trouxesse aquele povo, escravizando eles. Quando chegou, ele pegou aquelas melhores pessoas, onde estava Daniel, estava Zacarias, e também ele pegou esse povo e mandou ensinar. Passaram 3 anos ensinando esse povo e também ensinando os costumes e a língua da Babilônia, para que eles se tornassem pessoas que não quisessem nem ver o Deus de Israel, e sim o Deus da Babilônia. Então, quando ele invadiu as terras de Israel, o que foi que ele fez? Ele trouxe com ele todos aqueles utensílios caríssimos. E ele, para mostrar que o Deus dele era mais poderoso do que o Deus de Israel, que é o nosso Deus, ele pegou aquelas coisas que ele trouxe e botou lá os utensílios, ele botou na casa do tesouro, porque eram coisas valiosíssimas. Ele pegou o rei e trouxe, ele invadiu Israel, não tinha como o povo escapar não, Israel foi invadido por Nabucodonosor. E até o rei veio como escravo, veio tudo. Mas o que aconteceu? No meio deles veio Daniel, veio Ananias e veio Sadraque e Misael. E o rei, vendo que esses eram pessoas bem, que olhando, via, eles eram adolescentes ainda, mas o rei mandou ensinar para eles comerem aquelas comidas dele. E o que o rei fez? O rei, ele era tão ruim. Se você encontrar chamar um rei de demônio, pode chamar o rei Nabucodonosor. Ele era um satanás. Ele não era gente, não. Ele adorava deuses. Ele não adorava Deus de Israel. Ele não adorava. Então ele mudou o nome de Daniel para Belsazar. De Ananias ele mudou para Sadraque. E de Misael
Misael, ele mudou para Mesaque. E de Zacarias, ele mudou para Abednego. Você vê isso no capítulo 1 de Israel, de Daniel, e vê também no capítulo 2. Mas veja só o que o profeta Jeremias disse para eles. Dizia todo dia, ele dizia com maior cuidado. Nós vemos isso no capítulo 17, eu vou deixar embaixo para vocês verem. Ele disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Eu sou o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo o pensamento, e para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você vê esse verso em Jeremias, no verso 9, no 10, você vê Jeremias, quando fala isso. Então, o que acontecia ali? O que quer dizer esse capítulo? Esse capítulo quer dizer uma situação difícil, porque Deus, o que foi que Deus disse para nós? Que foi, quando Jesus andou aqui na terra, foi que ele disse: no mundo tereis aflição. Não foi isso que Deus disse? E não foi isso que Jesus falou também? No mundo tereis aflição. Mas ele complementou com outro versículo: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando ele disse que venceu o mundo, ele disse para nós, para a gente também: olha, nós estamos passando por uma situação muito difícil, uma situação desconhecida para nós. Então, eu procuro resumir essa história de Daniel, porque Daniel, mesmo diante de uma situação difícil, ele era fiel a Deus. Então, diante dessa situação que nós estamos passando agora, com o Covid-19, vamos ser fiel a Deus, vamos pedir proteção a Ele, porque só Ele é capaz. Mas para isso nós temos que ser fiel a Ele. Vamos ouvir essa mensagem, vamos passar essa mensagem para os outros. Vamos deixar o seu joinha aí, vamos me ajudar a compartilhar essas mensagens. São mensagens de fé, de esperança, de força. Então não temas este vírus. Creia no Senhor Jesus e se guarde como se guardava o povo naquele tempo, que era marcado com sangue às portas. Lembra que existe um versículo assim? Então, tudo aconteceu pelo pecado do povo. E o que está acontecendo agora? Por o pecado do povo. E o povo não reconhece isso. Então, amados, vamos viver essa situação, vamos vencer essa situação, mas em Cristo Jesus. Porque vamos fazer como Daniel. Daniel era fiel a Deus. Daniel não se curvava a outro Deus, nem ele, nem os 4 amigos dele se curvava a Deus, não. Certo? Então, essa é a mensagem de hoje. Quando nós estivermos em aflição, lembre-se do que eu falei. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos vencer essa epidemia miserável que nós estamos vivendo. Mas nós só venceremos com Deus do nosso lado, com o nosso joelho dobrado a Ele. Então, amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de tudo e vamos fazer a vontade do nosso Pai, porque Ele está voltando, Ele não demora. Nós ainda estamos na terra. E aqui na terra nós ainda estamos na terra. Mas quando o nosso Pai chegar e que a gente for morar no céu, aí não. Aí lá só vai ser alegria e louvores.
Então, vamos louvar o Senhor? Vamos? Então, que Deus, o nosso Pai, onipotente, esteja sempre conosco. Em nome do Filho amado dele, eu te peço e peço bênção para todos nós. Amém.